Olá, meus amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 9 e hoje nós vamos ver dos aforismos 33 até o 36. Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver várias coisas relacionadas com a psicologia, teorias da psicologia que o Baltazar Gracian se utiliza através da sua linguagem para trazer. E eu, como estudei bastante e ainda estudo muito as questões psicológicas, quero compartilhar vários desses conhecimentos nesse vídeo hoje. Você que gosta de temáticas relacionadas à psicologia, continue assistindo, assista até o fim, e com certeza você vai gostar. Antes da gente começar, como eu sempre peço, a vocês darem um joinha, um like no vídeo, para que assim ele possa chegar para mais e mais pessoas. É dessa forma que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas, mais ele entende que é um conteúdo relevante e distribui para mais pessoas. Eu peço para vocês essa gentileza, assim vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo a crescer e chegar para mais pessoas. Da mesma forma no Instagram, né, coloquem um coraçãozinho, compartilhem com seus amigos, lá no Isaías Costa 14. Assim a gente vai chegando para mais e mais pessoas com esse estudo dessa obra tão bonita que é a Arte da Prudência. Vamos lá, gente. Começar pelo 33, ele tem como título Saber Esquivar-se. Diz assim: uma das maiores regras da vida consiste em saber negar, e é ainda mais importante recusar tanto certas tarefas quanto aos outros. Existem certas atividades inconvenientes, traças do tempo precioso, e ocupar-se com o descabido é pior do que não fazer nada. Para ser prudente, não basta não se intrometer nos assuntos alheios, é preciso também impedir os outros de se intrometer nos seus. Essa frase aqui, gente, é chave dentro desse aforismo. Para ser prudente, não basta se intrometer nos assuntos alheios, é preciso também impedir que os outros de se intrometer nos seus. Não se dê aos outros ao ponto de não poder mais se dar a si mesmo. Não abuse de seus amigos, nem lhes peça mais do que concederiam por si. Todo excesso constitui um vício, principalmente no trato com os outros. Com esta prudente moderação, você permanecerá nas boas graças dos outros e conservará o seu preciosíssimo respeito. Mantenha, pois, a liberdade de escolher aquilo que prefere e nunca atente contra o seu próprio bom gosto. Esse aforismo, gente, eu acho perfeito porque ele está trazendo várias questões psicológicas dentro dele. E eu quero me ater principalmente a uma expressão que sempre que eu posso eu falo para as pessoas, inclusive até para os meus pacientes que eu atendo, eu falo isso para eles e eu percebo que na maioria das vezes parece algo chocante, porque eles nunca tinham atinado para isso. E eu vou compartilhar aqui também com vocês, talvez alguns de vocês reajam da mesma forma, com certo espanto, porque nunca atinaram para isso. Se trata da palavra intromissão, gente. A palavra intromissão, se você quebrar, né, em duas partes, intromissão significa dentro da missão da outra pessoa. Quando você se intromete, você de certa forma está atrapalhando a sua missão de vida, atrapalhando o seu processo evolutivo na Terra. Se você prestar atenção nisso, você vai ver que não é uma coisinha boba, não é uma coisinha pequena, entende? E aí eu lembrei, né, quando eu estava lendo esse aforismo, eu lembrei de um texto que eu escrevi já tem um tempo, já tem uns 5 anos mais ou menos, que eu publiquei esse texto, um texto que para minha alegria foi bastante lido, comentado. O nome do texto se chama Não se intrometa na vida de ninguém. Não se intrometa na vida de ninguém. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês cliquem, deem uma lida na íntegra esse texto, porque nele eu expliquei bem direitinho como é que é essa questão da intromissão, né? Falando sobre principalmente a relação dela com a lei do karma. Tem muitas pessoas que não entendem bem a questão da lei do karma, que se trata da lei da causa e efeito. São sinônimos, lei do karma ou lei de causa e efeito
são a mesma coisa. Aquilo que você faz sempre gera consequências. Tudo aquilo que a gente realiza tem as suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. Mas claro que aqui a gente vai se ater mais na questão daquilo que pode gerar problemas para você e para as outras pessoas, com relação à intromissão. Aí eu nesse texto eu dei até exemplos para ficar mais simples, e aí eu quero retomar um pouquinho desses exemplos que eu coloquei para que fique fácil o entendimento. Por exemplo, os pais que são extremamente super protetores. Os pais superprotetores, eles sem saberem, muitas vezes de forma inconsciente, eles estão se intrometendo na vida dos seus filhos. Os seus filhos, eles ficam inseguros, eles crescem cheios de medos. E aí o que acontece? O que é o mais maluco dentro disso? Que os filhos, eles veem os pais como referências. Aquilo que os pais ensinam se torna como se fosse a regra, se torna conduta. E aí, depois que crescem, depois que estão na vida adulta e vão constituir suas próprias famílias, eles aprenderam lá atrás que essa forma de ser super protetor é como se fosse uma forma de amor. E aí eles pensam que isso é o correto, precisa ser feito dessa forma, e aí vai se perpetuando, vai passando de geração em geração esse padrão de ser super protetor, ou seja, não permitir, não dar a liberdade devida para os filhos. Claro que a gente sempre precisa lembrar do caminho do meio, né? Liberdade demais muitas vezes se torna libertinagem, e aí os filhos eles ficam a Deus dará. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você colocar as regras, você falar o que a criança pode, impor limites naquilo que ela pode, aquilo que ela não pode. Só que os pais que são super protetores, eles querem resolver praticamente tudo pelos filhos. E eles querem impedir os filhos de sofrerem, gente. Esse é um ponto, um insight muito interessante. Eles pensam que os filhos eles vão sofrer se tiverem tais e tais experiências. E uma das coisas que eu escuto direto, gente, talvez alguns de vocês aqui se identifiquem com isso. Às vezes, pais que vieram de uma realidade pobre, por exemplo, né, de poucos recursos materiais, eles trabalham pra caramba, lutam pra conseguir crescer financeiramente. E aí depois que tem filhos, o que eles dizem pros filhos? Eu vou dar pra eles tudo aquilo que eu não pude receber dos meus pais, em termos materiais. E nessa hora, gente, é um tiro no pé, porque quando você faz isso, você está sendo super protetor. Você não está ensinando para o seu filho, para a sua filha, a importância de você trabalhar, de você lutar para conseguir aquilo que você tanto almeja em termos materiais, entende? Eu acho isso maravilhoso, porque eu aprendi isso desde cedo, né? Que as coisas, quando vem assim de graça, às vezes a gente não valoriza. As coisas que simplesmente caem na nossa mão. Quando a gente trabalha para conquistar, a gente valoriza muito mais. Entende? Tudo isso são exemplos de intromissão. Se os pais são super protetores, os filhos eles vão crescer cheios de medos, cheios de inseguranças, e tudo aquilo que fazia parte da missão deles, de vida, de alma, pode ser tipo que mudar da rota. A rota que era para eles seguirem acaba sendo desviada de certa forma, porque os pais interferiram, os pais se intrometeram, percebe? É muito profundo isso que eu estou falando, gente. Por isso que eu disse no começo, né, que esse era um estudo que eu ia trazer muita psicologia, né? Um outro exemplo que eu coloquei nesse texto também, né, sobre casais, né, que estão, né, eles se casam, né, e assim no primeiro momento as mil maravilhas, é só alegria, felicidade, plenitude, mas a gente sabe que com o passar dos anos a vida vai tendo uma série de mudanças, transformações, mudanças até nos seus sonhos, naquilo que você almeja, e é extremamente comum, né, na vida de casal, depois de um tempo principalmente, as coisas irem meio que mudando de rota, né? Cada um vai seguindo um caminho e às vezes há um descompasso, muitas vezes, e aí quando existe o desejo principalmente de continuar juntos, continuar casados, muitas vezes existe essa coisa do ceder demais. Um dos dois acaba cedendo demais e não dá prosseguimento a sonhos, a metas que tinha, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, bem simples, bem
fácil de entender. Digamos que um dos dois tem um desejo assim de morar fora, né? Estuda inglês, por exemplo, aprender a falar inglês e quer morar lá na França ou então em Londres, em lugar assim da Europa e tal. E a outra pessoa, ela morre de medo disso. E aí ela diz, não, vai ser muito complicado, a vida lá é muito diferente. Aí a pessoa acaba recuando, ela cede. Ela diz, tá bom, então eu vou ficar por aqui mesmo, eu não vou fazer, né, eu não vou realizar esse sonho, porque a outra pessoa, né, o meu marido, a esposa, não concorda com isso. E a pessoa, isso fazia parte da missão de vida dela, ela sentia que seria bacana viver isso e deixa de viver, porque quer manter, né, aquele casamento e tudo mais. Percebe? O nome disso é intromissão. E esse aforismo está falando sobre isso. Nunca exija demais das pessoas e nunca queira que as pessoas se intrometam na sua vida. Você precisa aprender também a se impor, a dizer não. Tudo isso são coisas que a gente precisa aprender, gente. Então, nesse texto eu falei disso bem detidamente, eu expliquei bem direitinho tudo isso que eu estou falando agora. Não deixem de ler esse texto, compartilhar com seus amigos, que vocês sentem que pode se beneficiar, né, daquilo que eu estou trazendo aqui. Beleza, gente? Esse é o aforismo 33. Vamos lá para o 34. Diz o seguinte: conhecer o seu principal atributo, seu dom de destaque, cultive-o e incentive os demais. Todos alcançariam a excelência em alguma coisa se conhecessem sua qualidade dominante. Identifique o rei dos seus atributos e se dedique a ele com afinco. Alguns se destacam com discernimento e outros na coragem. Os demais violentam a sua aptidão e não alcançam a superioridade em nada. Deixem-se cegar, a lisonjear pelas paixões, até que, tarde demais, o tempo as desminta. Esse aforismo é bem curtinho, gente, mas ele é perfeito, ele é incrível, porque ele fala sobre a gente se dedicar naquilo que a gente é bom, naquilo que são as nossas melhores qualidades. Eu já falei N vezes que no meu caso, sempre foi a questão dos estudos, do ensino. Eu sempre amei estudar, eu sempre amei aprender coisas novas e passar adiante, fazer o que eu estou fazendo aqui, que é trabalhar o ensino. Cada vídeo desse é uma aula que eu estou dando para vocês, né, trazendo conhecimentos extremamente profundos, de uma forma simples, de uma forma agradável, palatável. Cada um tem a sua predisposição. Quando você coloca energia nisso, a tendência é que isso cresça, que isso evolua. Percebe como é interessante? Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, eu me lembrei de uma historinha tão interessante que vale a pena ser comentada, ser compartilhada aqui. Quem me acompanha sabe o quanto que eu sou super fã do grande escritor e muitas outras coisas, o grande Rubem Alves. Ele tem um montão de livros, né? Livros infantis, livros de crônicas, livros de romances. Ele tem um monte de livros diferentes, das mais diversas formas textuais. O Rubem Alves, ele se desenvolveu como professor, como escritor, mas ele tinha outros sonhos também. Na sua infância, ele tinha um sonho de aprender a tocar piano. Ele amava piano, ele tinha aulas, né, de piano, aulas particulares. E assim, ele nunca foi tão bom assim no piano. Ele se esforçava, ele tentava tocar direitinho, mas ele não conseguia ter uma boa performance. Aí ele fala, em várias crônicas ele comenta isso, né, que a gota d'água para que ele desistisse de ter aprofundamentos nas aulas de piano foi quando num determinado dia ele estava terminando a aula dele, depois de muito suor, tentando tocar, né, alguma música que a professora estava ensinando. Ele adolescente nessa época, né? E aí o aluno seguinte era um pivete, era uma criancinha de 6 anos, um meninozinho bem magrinho e tal. E aí ele ficou um pouquinho para ver a aula desse menino. E aí ele começou a tocar, e aí ele tocou aquela coisa assim perfeita, né? A execução muito melhor do que qualquer uma das execuções que ele tinha feito antes, em tudo aquilo que ele tinha aprendido. E aí ele conta como era o nome dessa criança. O nome dessa criança, gente, era Nelson Freire, um dos maiores pianistas de todos os tempos.
O Nelson Freire, gente, era um cara genial, ainda tá entre nós, né? Um cara incrível e sempre tocou piano assim, com maestria, né? De uma forma divina. E aí ele comenta que pessoas como ele já têm o dom para isso, já nasceram para isso, entende? Aí o Rubem Alves ele comenta até mesmo num tom de ironia, gente, que isso não tem explicação. Como é que pode uma criança de 6 anos conseguir deixá-lo no chinelo assim e dar um show, um espetáculo? E aí ele fala que isso é a predisposição de cada um. Isso faz parte do caminho dele. O Nelson Freire ele nasceu para ser um mega pianista. Já ele nasceu para ser um super escritor, né? Um mega educador como ele foi, cada um seguindo o seu caminho, percebendo qual é o seu grande trunfo, né? Qual é o seu maior valor, sua maior qualidade e colocar energia nisso, né? Eu descobri com o passar do tempo, depois de muita procura, que se trata do ensino e é nisso que eu quero cada vez mais me pautar, me desenvolver. Não é bacana essa história do Rubem Alves, gente? Eu quis trazer porque ela se conecta muito bem e chega a ser até engraçada, né? Ele fica pé da vida, né? Quando desiste de ser pianista porque ele sabia, ele nunca ia ser um bom pianista. E aí essa é outra coisa que é super legal dentro desse aforismo, é que se você fica querendo colocar muita energia naquilo que você não é tão bom, você deixa de colocar energia naquilo que você é bom. E aí você não consegue fazer nada de forma magistral, não consegue fazer nada com perfeição, entende? Você faz tudo meia boca. Você quer isso para sua vida, fazer tudo de um jeito meia boca? Se não, coloca sua energia, invista naquilo que você é bom, naquilo que você sabe que pode se destacar. E quanto mais foco você colocar nisso, a tendência é que isso aconteça. Você acabe se destacando, fazendo seu nome, como se diz, né? Como tem até aquela velha expressão que diz encontrar seu lugar ao sol, e assim ter uma vida maravilhosa, uma vida que você pode construir um bom legado e fazer as pessoas lembrarem de você com carinho, com amor, a partir daquilo que você tanto contribuiu, sendo o seu grande valor, sua grande virtude. Beleza, gente? Vamos lá para o próximo aforismo 35, que diz assim: considerar as questões com cuidado, a refletir mais sobre aquelas que mais importam. Os tolos se perdem por não pensar, nunca enxergam nem a metade das coisas, e por não perceberem nem suas vantagens, nem seu prejuízo, empregam mal o seu esforço. Alguns ponderam as avessas, prestando muita atenção ao que importa pouco, e pouca atenção ao que importa muito. Muitos nunca perdem a cabeça por não terem cabeça para perder. Há certas coisas que devemos considerar com todo cuidado e manter nas profundezas da mente. Os sábios analisam tudo, mergulham nos temas especialmente profundos ou duvidosos, às vezes cogitando que há mais do que lhes ocorre. Fazem com que a reflexão avance além da percepção. Esse aforismo, gente, é muito legal, ele é um pouco mais longo, mas o que ele está trazendo aqui eu acho incrível. E eu confesso para vocês, gente, isso aqui foi um aprendizado na minha vida, eu diria bastante recente. Não faz muito tempo que eu passei a colocar na minha vida prática o que ele está colocando aqui, que é de você analisar com cuidado, sem pressa, fazendo altos questionamentos, perguntando e se. Esse aforismo, gente, o principal é você trazer esse questionamento do e se? E se isso? E se aquilo? A partir dos e se, você consegue ir muito mais além. Você consegue fazer altas pontes e muitos aprofundamentos. E aqui, por que eu falei sobre isso, né? De que é um aprendizado muito recente esse? Porque eu, como um leitor voraz, até bem pouco tempo, gente, eu lia diversos livros por mês, eu lia, nossa, mais de 50, 60 livros por ano, no mínimo, e eu percebia que muito disso era perdido, muito desse conhecimento que eu ia lendo de forma muito voraz, não era bem assimilada. E aí eu percebi, poxa, melhor do que ler 80 livros no ano, é você ler um terço disso
e tendo assimilado bem aqueles conteúdos. Então, eu tenho feito isso de uns 2 a 3 anos para cá. Eu estou lendo muito mais devagar, né, fazendo altas pontuações, grifando mais, né, fazendo links com outras coisas, né, anotações, um monte de anotações. Eu percebi que ler dessa forma, estudar assim, a gente assimila muito mais e o aprendizado ele é muito mais concreto do que aquilo que você lê de uma forma voraz. E é o que ele está trazendo aqui tem a ver com isso, né? O que mais há a saber? O que mais há a aprender? Será que é só isso? Tem algo além? Quando a gente faz esses questionamentos, nossa, vai longe o aprendizado e aquilo que a gente pode extrair das experiências, das leituras, das vivências. Isso serve não só para leituras, mas serve para muitas outras coisas. A gente não ter pressa, a gente curtir aquilo, viver o momento, não ficar pensando muito no futuro, se projetando. É muito legal isso, viu, gente? Esse aqui é um aforismo que não tem muito que a gente aprofundar, né, de trazer outros exemplos, porque tem a ver com isso, da gente tentar ao máximo extrair nessa questão do cuidado. É você não ter pressa, é você analisar ponto a ponto, né, com cuidado, né, com calma, e sempre se perguntando, e se isso, e se aquilo, há mais a saber, há mais a aprender. Dessa forma a gente vai muito mais longe, beleza? E para a gente concluir, o aforismo 36 diz assim: avaliar sorte. Para poder agir e para se empenhar, é bobagem alguém de 40 anos pedir saúde a Hipócrates, e bobagem ainda maior pedir prudência a Sêneca. Reger a sorte é uma arte, seja esperando-a, pois ela às vezes não se apressa, seja aproveitando-se dela quando é oportuna, embora nunca vá entender totalmente o seu proceder bizarro. Se a sorte a tem favorecido, prossiga com ousadia, uma vez que ela adora os ousados, e, como uma mulher deslumbrante, os jovens. Se é um azarado, abstenha-se de agir. Retire-se e evite de falhar 2 vezes. Se a dominou, você deu um grande passo à frente. Ou seja, aqui ele está falando sobre essa questão da sorte, sempre lembrando que ele traz sorte, gente, como boa-ventura, como algo que está fluindo. A sorte eu vejo dessa forma, como algo que esteja no fluxo, entende? Seguindo o seu fluxo. Sorte não é como as pessoas pensam de um modo geral, como sendo algo que cai do céu. Não, é quando você está vivendo de uma forma bacana, as coisas estão dando certo porque você está no caminho direitinho, está trilhando o seu caminho. Aqui ele está falando sobre isso. Se as coisas estão fluindo, estão numa boa, né, você está tendo resultados bacanas, positivos, prossiga, vá em frente. Mas aí ele adverte sobre quando as coisas não estão fluindo. E aí ele chama isso de azar. Quando ele fala de ser azarado, ele está falando sobre isso. Não é aquele azar do jeito pejorativo, né? Sobre a pessoa ser burra, não tem nada a ver com isso. É o azar no sentido das coisas não estarem fluindo, não está sendo bacana, você não está tendo bons resultados. E aí ele fala sobre isso. Quando você é um azarado, ele diz: abstenha-se de agir. Ou seja, não prossiga naquele caminho. E aqui, gente, é esse ponto que eu quero trazer bons insights para vocês. Esse fato de abster-se disso tem a ver com o quê? Da gente recuar quando algo a gente sabe que não vai dar em nada. A gente vai se desgastar e no fim vai ser só perda de energia. E aí eu me lembrei, quando eu estava lendo esse aforismo, gente, sobre um texto bem bacana que eu escrevi no meu blog. Eu também vou deixar aqui embaixo como sugestão para que vocês leiam. Um texto que eu falo sobre perseverança. E aí, o nome do texto é A Importância da Perseverança. E aí é sempre legal fazer essa ponte entre perseverança e teimosia. A teimosia é essa coisa do azarado, da pessoa que persiste, né, que quer insistir, na verdade é insistir naquilo que não vai dar em nada, que vai ser só desgaste. A perseverança é absolutamente diferente da teimosia. A pessoa teimosa é aquela pessoa orgulhosa, birrenta, que está percebendo que as coisas não estão saindo do jeito que ela gostaria, mas ainda assim continua. A teimosia
ela gera consequências extremamente negativas. A pessoa às vezes ela se estressa, ela às vezes adoece, às vezes ela perde dinheiro. É um monte de coisas que pode acontecer negativamente. Por quê? Porque a pessoa ela insistiu em algo que ela sabia, no fundo ela sabia que não ia ser bom, que ia ser só desgastante. Nessa hora é preciso você ser humilde, recuar e seguir por outro caminho. Aí você pode voltar a ter a sorte, como ele está dizendo aqui, o Baltazar Gracian. Já a perseverança, olha que interessante, a palavra perseverança, eu gosto demais de conhecer as raízes das palavras. A palavra perseverança é a junção de 3 palavrinhas, persevero, acho que é do espanhol, se eu não me engano, que vem persevero, que significa por ser verdadeiro. Não é lindo isso, gente? O que é a perseverança? É aquilo que tem verdade, é aquilo que você continua por ser verdadeiro. Então, quando a gente persiste em algo, é porque aquilo tem um fundamento, é porque a gente sente que aquilo precisa ser resolvido, precisa seguir, precisa ir adiante. A gente persevera naquilo que tem a nossa verdade, naquilo que a gente coloca toda a nossa fé, toda a nossa garra, entende? A gente precisa perseverar naquilo que realmente faz sentido. É diferente da teimosia, percebe como é outra pegada? Então, eu quero lançar essa pergunta. Será que você está sendo teimoso ou está sendo perseverante? Só daí já dá 1001 reflexões possíveis. Que a gente tenha perseverança em vez de teimosia. A gente acredite, continue botando fé, energia naquilo que a gente sabe que é verdadeiro, naquilo que traz a nossa essência. Eu persevero naquilo que eu sei que me faz bem e pode fazer bem para outras pessoas. Esses vídeos aqui eu persevero porque eu sei que pode ajudar muita gente. Outras coisas que eu persevero nas atividades físicas, por exemplo. Eu persevero nas atividades físicas porque eu sei o quanto que elas me fazem bem, o quanto que elas me trazem saúde, equilíbrio, né, longevidade. É isso que a gente precisa perseverar, naquilo que a gente sente que traz a nossa essência. E aí, no caso, você que esteja assistindo, transfira para a sua realidade e veja aquilo que você sente que tem a sua essência, que tem a sua verdade. É isso que precisa de perseverança. Se você faz isso, você recua em algo que você sente que não vai ter futuro, né, como se diz, a gente diz brincando, mas você vai perseverar naquilo que você sente que tem futuro e que pode ser bom para você, para os outros. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões de hoje. Como eu falei, né, eu trouxe muitas coisas de psicologia para cá, né, de uma forma simples, de uma forma fácil de entender. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a partir do aforismo 37. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos. Beleza, gente? Assim a gente chega para mais e mais pessoas com esses vídeos, com esses estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.